beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês uma receitinha de uma sobremesa que é meu carro-chefe, digamos assim, porque todos os meus amigos, toda a família, toda vez que me via, faz um creme russo, que é a sobremesa que eu vou trazer para vocês. Eu não sei como chama na sua cidade, porque tem muitos nomes também. Eu conheço também como espuma gelada, como marido gelado. Então aproveite e deixa aí nos comentários como é chamada essa sobremesa aí onde você mora, porque eu conheço como creme russo. Então vou trazer para vocês essa receitinha que é maravilhosa, é super gostosa e fácil de se fazer. Bora lá aprender essa delícia? Então essa sobremesa deliciosa, ela contém 3 camadas. Vamos para os ingredientes da primeira camada. Nós vamos precisar de 4 gemas. Não jogue fora as claras, porque a gente vai utilizar na última camada, tá bom? Uma lata de leite condensado, 5 ml de essência de baunilha. E por fim, a mesma medida de leite condensado, nós vamos utilizar a lata para medir o leite. Então, uma lata de leite comum. Então, para iniciar nossa primeira camada, eu já coloquei aqui numa panela o leite condensado. Agora eu vou acrescentar a nossa lata de leite. Então, a mesma medida da lata do leite condensado, eu tô colocando aí de leite comum. E aí você não joga essa latinha fora, tá? Porque a gente vai utilizar ela na próxima camada para medir o leite. E antes de levar nossa mistura ao fogo, vamos fazer um processo com as gemas, onde eu vou acrescentar a nossa essência de baunilha. E aí vou bater ligeiramente com um garfo para poder misturar muito bem esses 2 ingredientes. Então faz isso, bate muito bem as suas gemas aí com a baunilha e deixa reservado, porque a gente vai utilizar já já. Então aqui eu já misturei muito bem o meu leite com o leite condensado e tô levando inicialmente ao fogo alto, até que ele possa iniciar uma fervura e ele possa começar a cozinhar para depois a gente poder adicionar nossa misturinha de gemas. Então, como eu falei, pode começar aí no fogo alto e vai mexendo sem parar para não ocorrer de queimar essa sua mistura. E enquanto eu vou fazendo esse processo aqui, não esqueça de deixar o seu like se você estiver curtindo as nossas receitas, porque isso vai fazer com que o YouTube recomende mais os nossos vídeos e você possa obter mais e mais conteúdos. Então agora que a minha mistura já ferveu, nós vamos fazer um processo com as nossas gemas que estavam separadinhas lá com a baunilha. Então eu pego essas gemas, vou pegar uma concha de leite já fervido, né, com leite condensado, e acrescento nessas gemas. E vou mexer muito bem antes de levar essas gemas para nossa panela. Por que que eu faço isso? Porque se eu pegar e jogar essas gemas direto na panela, elas vão cozinhar. Então, corre o risco de talhar o nosso creme de gemas aí. Corre o risco de talhar essa nossa primeira camada. Então, faz dessa forma aí que eu tô ensinando que isso não vai acontecer. Deixa ferver o leite com o leite condensado. Quando isso acontecer, pega uma concha com essa mistura, coloca dentro das gemas, mexe um pouquinho e, feito isso, você já pode colocar as gemas dentro da panela e esperar engrossar para formar a nossa primeira camada. E aí é muito importante frisar para que a partir do momento que você coloque as gemas, não pare de mexer, para não queimar essa nossa primeira camada, certo? Então continua mexendo aí muito bem, ele vai começar a ferver, ele espirra demais, gente, toma cuidado para não se queimar, porque quando ele começa a ferver e formar umas borbulhas bem grossas, ele vai espirrar muito. Então procura manter a distância que você conseguir, né? Porque é impossível manter uma distância total, já que você tá mexendo essa mistura. Então procura ter muito cuidado, porque ele vai espirrar e ele pode te queimar, né? Mas não para de mexer para não queimar, para não empelotar. Então aí já dá para vocês verem bem o que eu falei, ó, as borbulhas bem grossas e vários respinguinhos aí na minha placa de cerâmica, né? Porque vocês veem que espirra mesmo.
E aí, o que eu fiz? Eu diminuí meu fogo, porque eu iniciei essa mistura em fogo alto, né? Então, eu já diminuí o meu fogo para que não queime e também para que diminua um pouco esses respingos aí do nosso doce, tá bom? E depois de um fogão aí quase todo sujo, estamos chegando ao final aí no ponto, né, que eu desejo. Ó, a gente tá vendo uma mistura bem mais grossa, tá vendo? Ó, quando a gente puxa e coloca a colher pra cima, ele cai meio como se fosse em blocos, ele não cai aquela mistura líquida, né, como se fosse um fio. Ele cai mais ou menos por pedaços, tá vendo? Ó? Então esse é o ponto da nossa mistura, onde tá muito mais grosso, ela não vai ficar tanto como um brigadeiro, né? Ela não vai ficar desprendendo do fundo da panela, mas ela já vai estar muito mais consistente e quando você puxar com a colher e respingar em cima do restante que ficou na panela, você vai ver que ele vai cair meio que em blocos, né? Em pedaços. Então, esse é o ponto. Você já pode desligar o fogo e nós vamos levar para colocar essa mistura em um recipiente. E com a nossa mistura já fora do fogo, eu vou dar uma boa mexida com o fouet para poder tirar um pouco do calor dessa mistura, né? Já que ele estava no fogo e eu acabei de tirar. E também, como eu sou a louca da baunilha, eu gosto muito de baunilha, né? A gente já tinha acrescentado um pouquinho, mas eu vou acrescentar mais algumas gotinhas de baunilha agora que a gente já finalizou o creme. Mas é opcional, tá, gente? Se não quiser colocar mais baunilha, não precisa, mas eu acho que reforça um pouco esse saborzinho da baunilha que é muito bom, né? Então, eu coloco essas gotinhas, mexo muito bem e vamos passar para um refratário. Lembrando que não é necessário untar o nosso refratário, tá bom? Então, coloca toda a sua mistura aí dentro e com o auxílio de uma colher, nós vamos espalhar essa camada por todo o nosso refratário, para que fique uma camada certinha, né? Não fique muito para um lado e para o outro fique sem nada. Então, você vai nivelar com as costas da colher esse nosso recheio, essa nossa primeira camada. Ficou um creme muito bonito, né, gente? Você vê? Ele tá lisinho, ele fica bem amarelinho por conta do tipo do ovo que eu utilizei, né? E ele ficou bem lisinho, não talhou por conta do processo que nós fizemos com as gemas. Então, é muito importante, tá? Então agora aqui que eu já espalhei, eu vou levar esse refratário ao congelador para que ele possa esfriar e quando a gente jogar a segunda camada aí por cima, não afundar. E para nossa segunda camada, nós vamos utilizar 2 latas de leite. Lembra que eu falei para vocês não jogarem a latinha fora do leite condensado? Porque a gente ia utilizar para medir esse leite. Então eu tenho aí uma lata que eu medi e coloquei na panela, e a outra lata com leite comum, né? Então, 2 latas de leite comum que nós vamos utilizar nessa segunda camada. 1 colher de sopa de amido de milho, 5 colheres de sopa de cacau em pó. Eu tô utilizando aí o cacau 100%, aquele que não tem açúcar, mas você também pode utilizar o chocolate em pó 50%. Se quiser utilizar também o achocolatado, pode, tá, gente? Mas é aquele esquema, e você vai ter que dosar a quantidade de acordo com o produto que você tá utilizando e o açúcar. Porque aí eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar refinado, porque eu tô utilizando o cacau em pó que não tem açúcar. Então eu coloquei 1 colher a mais de açúcar refinado. Agora, se você vai usar o achocolatado, por exemplo, você diminui aí no seu açúcar, porque o achocolatado já tem açúcar, senão vai ficar muito doce. Então, essa nossa segunda camada, o modo de preparo é muito parecido com a da primeira camada, né? Então, a gente vai colocar aí as nossas 2 latas de leite comum em uma panela, adicionar o nosso amido de milho, também o nosso açúcar refinado e o nosso cacau em pó ou chocolate em pó ou achocolatado. E aí nós vamos mexer muito bem antes de levar ao fogo para que não ocorra o risco de empelotar esse nosso creme, essa nossa segunda camada. Então mexe muito bem aí para dissolver todos os ingredientes e vamos levar ao fogo alto inicialmente, conforme a primeira camada que a gente também já fez. Então aqui vocês podem perceber que a nossa mistura já começou a ferver
e a gente não vai parar de mexer, tá bom, pessoal? Porque principalmente esse creme que contém amido de milho, se a gente para de mexer, pode empelotar. Então continua mexendo aí muito bem até engrossar o nosso creme para a gente poder levar à geladeira e deixar ele descansar para poder finalizar aí o nosso creme russo. Aqui você também tem que ter cuidado, porque ele espirra menos que o primeiro creme que a gente fez, mas também espirra, tá? Então tome cuidado. E olha aqui, ó, ele já tá bem grossinho, já engrossou bastante. Vocês podem perceber que ele fica com uma consistência como se fosse um chocolate quente cremoso, sabe? Ele não fica como brigadeiro, né? Que nem eu já mencionei também na primeira camada, mas ó, ele fica muito mais grossinho. E quando a gente passa a colher no fundo da panela, a gente vê que abre um caminho. Também da mesma forma que a nossa primeira camada. Então o ponto é muito parecido, por isso que é legal de fazer esse creme russo, porque não dá para se perder. Se acertou a primeira camada, você também acerta a segunda, porque é o mesmo ponto que a gente vai desligar. Olha só como ele fica bem cremoso, ó, tá vendo? Ó? Ele já tá bem grossinho. Então a gente já pode desligar o nosso fogo e nós vamos levar essa mistura para colocar por cima da nossa primeira camada que tá lá no congelador. Então aqui, ó, eu já tirei o nosso creme do congelador, tá bem firminho, tá vendo? E com o auxílio de um fouet, eu vou bater muito bem o nosso creme de chocolate, que é para poder esfriar um pouco esse creme antes de jogar por cima da nossa primeira camada, para não correr o risco das duas se misturarem. E feito isso, eu vou utilizar uma colher onde eu vou virar ela de costas e jogar o nosso creme de chocolate por cima das costas da colher, tá vendo? Porque aí absorve um pouco o impacto e ele não se junta com a primeira camada, porque a gente quer que fique duas camadas distintas, né? A camada de baunilha e a camada de chocolate. Então você fazendo dessa forma vai dar super certo. E depois que você jogar todo o seu creme de chocolate com as costas da mesma colher, você vai nivelando aí para acertar todo o seu creme de chocolate e ficar uma camada bem certinha. E aqui, com o nosso creme já niveladinho, então as duas camadas prontas, olha que bonito, gente. Aí nós vamos levar novamente ao congelador para que possa esfriar por completo para a gente acrescentar a última camada do nosso creme russo. Mas antes eu vou dar uma dica que é totalmente opcional, porque eu já fiz essa sobremesa, sei lá, inúmeras vezes, e muitas vezes eu fiz ela só dessa forma. Mas hoje eu quero acrescentar algumas raspas de chocolate por cima do nosso creme de chocolate, que também fica delicioso. Se quiser picar bis, se quiser picar sonho de valsa por cima aí também, gente, fica muito gostoso. Isso é uma coisa que é opcional, porque sem o chocolate também fica muito gostoso, né? Ela fez sucesso quando eu comecei a fazer essa sobremesa sem o chocolate por cima, mas com ele também fica top demais. Então se você quiser, faça que nem eu, acrescente as raspinhas e leve lá ao congelador para poder resfriar, para a gente jogar a terceira camada por cima. E bora lá para os ingredientes da nossa última camada. 5 colheres de sopa de açúcar refinado, uma caixinha de creme de leite gelado. Eu tô utilizando aí a nata, porque aqui não tem o creme de leite, mas é importante que esteja gelado. E a gente utilizou lá na primeira camada 4 gemas, né? Então as 4 claras que sobrou, a gente bate em neve. Ponto de neve é isso, ó, que a gente levanta o fouet e a clara não cai. Então, como eu mostrei aí pra vocês, esse é o ponto de neve. Então nós vamos bater as 4 claras e deixar nesse ponto aí para poder finalizar o nosso creme russo. E essa é a camada mais fácil de preparar. Adiciona aí nas nossas claras em neve o nosso açúcar refinado. Mexo muito bem para poder dissolver todo o nosso açúcar aí nas nossas claras. Ele vai formar como se fosse um merengue, um ponto como se fosse bico. Esse é o nosso merengue. E a gente finaliza acrescentando a nossa caixinha de creme de leite bem gelado. Uma dica, eu não coloquei aí, mas se você quiser colocar um pouco de coco ralado nessa mistura, também fica bem gostoso. Já fiz.
como eu mencionei pra vocês, como eu fiz várias e várias vezes essa sobremesa, eu já adaptei de todas as formas que você pode imaginar. Então com coco também fica bem gostoso. Se quiser dar esse toque, pode acrescentar, tá? Mas aí eu não coloquei. Então eu mexo muito bem para incorporar o nosso creme de leite e nossa camada já está prontinha para a gente poder colocar por cima das outras 2 camadas que nós vamos tirar agora do congelador. Aí está a nossa sobremesa bem durinha, já bem consistente. Então eu acrescento aí a nossa última camada, pode ver que não tá nem misturando, né? Junto com a segunda camada, justamente porque já esfriou. Então acrescenta toda a nossa mistura. E para finalizar, você pode salpicar o coco ralado por cima. Você pode colocar raspas de chocolate, como eu vou fazer aí. Você pode colocar granulado branco, granulado preto. Você pode finalizar da forma que você quiser, da forma que você achar mais gostosa, porque esse é um doce maravilhoso. E aí, gente, nós vamos levar para a geladeira. Pode ser no congelador, tá? Para ele ficar bem durinho. E aí depois você pode tirar e deixar ele um pouco mais cremoso na hora de servir. Eu gosto de deixar ele no congelador e na hora que for servir, eu tiro uns minutinhos antes para ele não ficar tão duro na hora de cortar e sirvo ele. Mas antes de levar ele aqui para o congelador, eu vou passar um plástico filme por todo o nosso refratário. Não coloque em contato não, tá, gente? Coloca ele em contato com a forma, né? Com o refratário. E aí fecha muito bem para a gente poder levar ao congelador e deixa lá por algumas horinhas. Eu gosto de fazer de um dia para o outro, né? Então eu faço à tardezinha ou à noite e deixo até o outro dia. E se vocês não viram, eu vou deixar aí no card para vocês acessarem e darem uma conferida no nosso creme russo versão especial de Natal. Isso mesmo, ele é bem diferente do que essa versão que eu acabei de fazer aqui, que é a original. Ambas versões deliciosas. E aí está a nossa obra-prima. Finalizado a nossa sobremesa maravilhosa. Me contem aí se vocês já comeram o creme russo, o que vocês acharam, né? Se vocês já experimentaram e se vocês fizeram ele agora, me contem também nos comentários qual é a sua opinião sobre essa sobremesa deliciosa. Eu não consegui gravar para vocês, mas tirei foto. Olha que belezinha as nossas camadas, gente. Deliciosas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, hein? Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, que é para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!